Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Renato da Personal, mais uma vez, no Personal Cast. Hoje eu estou aqui com uma convidada muito especial, que tem uma experiência de vida com ensino muito legal para compartilhar com a gente. A Juliana, tudo bem? Oi, Renato, tudo jóia? Tudo bem. Muito legal estar aqui com vocês. Muito bom. Então, você tem uma experiência como professora, né? E assim como a gente já falou nos outros podcasts da jornada de um professor de inglês, a gente dificilmente começa sendo professor, né? Me conta um pouquinho da sua história. Como que você decidiu ser professora? Onde você começou? Então, olha só, é interessante. A minha família é de professores, né? Minha mãe era professora da universidade no interior do Paraná, e minha avó foi pioneira, professora pioneira no estado também, e minhas tias, e Hum, depois minhas primas. Então, é a família toda de professores. E acho que isso vem um pouco, acho que o ensino, assim, a didática que, né, os professores precisam ter, eles tem toda uma história, e no meu caso, história de família. Então eu adorava dar aula, brincar de dar aula quando era criança, e via muito minha mãe preparando as aulas, então acho que isso já estava dentro, já veio comigo. legal. Quando eu estava no último ano do terceirão, eu comecei a dar aula para crianças da quinta série, ajudando a fazer tarefa de casa e tal. E depois, quando eu passei na universidade, eu precisava arrumar um emprego e para ajudar nos custos, eu já tinha me formado em inglês, eu sempre gostei muito da língua, sempre fui muito interessada, e minha mãe era professora de letras na universidade, né? Então, Ah, não sabia. sim, sim, ela era professora de inglês na Universidade de Maringá. Uhum. Então, eu falei, bom, vamos lá. Eu comecei a me interessar, fiz alguns cursos para dar aula e me engajei. E eu gostei muito, achei muito gratificante. Então, passei praticamente minha faculdade de jornalismo dando aulas de inglês. Você se achou na sala de aula também? Sim, sim, sim. Sempre foi muito gratificante ensinar Aham. e foi muito legal. E isso Esse foi em foi o meu caso Curitiba. também. É. E você não acha também que isso eu acho que você ser professor não tem ninguém que te ensine, não é? Você Não, não pensa assim? Não é uma coisa que vem da gente? eu acho, eu concordo. É uma coisa que tem lá dentro e que eu demorei para identificar até. Eu demorei para descobrir que é isso que eu queria, mesmo outras pessoas já tendo me dito antes que era isso que eu era, isso era uma coisa que eu faria bem, né? E Uhum. realmente, quando você tem alguém que é professor, você percebe, assim, é uma coisa nata da pessoa. A parte técnica você ensina, mas ser professor é uma coisa que vem de dentro, né? É verdade. É verdade. Acho que já vem com essa inclinação, com essa facilidade até, né, Aham. da É didática. uma, é uma paixão pela profissão, né? Que eu tenho Isso. muito, a Cláudia, a nossa CEO, tem muito. É uma coisa que vem de dentro mesmo. E a gente não só ensina, como a gente aprende muito também, né? Sim, com certeza, com certeza. Eu aprendi muita coisa dando aula, tanto dos alunos Uhum. quanto de experiência, né? Mas como que Sim. você começou a aprender inglês? Então, olha só, como minha mãe era professora de inglês, nós somos em 3 em casa. Eu tenho uma irmã mais velha, depois um irmão no meio e eu sou a caçula. Uhum, E minha mãe, claro, né, expôs meus irmãos muito cedo, nas aulas de inglês do ILG, o Instituto de Línguas, que era um projeto, uma escola da universidade para ensino de línguas estrangeiras. Só que eles não uhum, se interessaram muito. Eles acham, sabe aquela, no começo criança começa a fazer a aula, mas ali com, sei lá, eles tinham 7, 8 anos no início da alfabetização, e depois de um tempo eles já estavam não tinha interesse, realmente. E eu não, comigo ela falou: eu vou fazer diferente então com a Juliana. Eu vou esperar.
E ela esperou até que eu estava, sabe, suplicando, por favor, eu quero fazer aulas, eu gosto, eu quero aprender inglês. E eu comecei com 11 anos a fazer o curso de línguas e não parei mais. Desde que eu comecei. 11 anos é uma idade boa, né? Bem cedo. Sim, desde que eu comecei, então com 15 anos já tinha me formado, já tinha feito o básico, intermediário, avançado. E a partir dali, no Brasil, eu estou falando no Brasil porque agora eu moro na Suécia. Mas aí eu comecei a estudar para o First Certificate in English, e assim eu fui fazendo cursos e cursos. E a minha primeira experiência fora foi com 21 anos que eu viajei para o exterior, e daí foi quando eu realmente coloquei em prática com os nativos, porque até então, Renato, eu Aham. aprendi no Brasil inglês, eu praticava, lógico, né, ouvindo músicas, assistindo filmes, e eu achava muito Olha as interessante, dicas porque boas. eu tinha, assim, morando no interior, toda vez que aparecia um estrangeiro na cidade, eu queria ir atrás para poder conversar em inglês. Isso aí. Então, eu tinha muita essa. Então, campeonato internacional de xadrez chegou na cidade, eu ia lá porque eu queria conversar com os participantes, que eu queria praticar meu inglês. Ou vinha qualquer visita internacional, eu queria estar junto para poder participar, porque era o jeito que eu tinha, né? Não existia a internet, você Sim. fazer conversas online com gente que mora no mundo todo. Não, não. E nem faz tanto tempo assim. É, mas aprender inglês no Brasil é muito difícil, porque você não tem uma forma natural de praticar, você tem que correr atrás. Exato, Com certeza. exatamente, exatamente. Então, foi assim. Aí, e a paixão pela língua desde sempre, desde sempre. Que legal. E como que foi essa experiência internacional? Porque você tem muita experiência internacional, eu quero até conversar bastante disso, porque é bem interessante. Mas onde você foi primeiro? Como que foi esse primeiro contato? Então, a primeira vez que eu saí do Brasil nessa viagem, eu tinha trabalhado 2 anos e guardado férias e fiquei um mês fora. Então, foram 2 semanas na Europa e 2 semanas nos Estados Unidos. Na Nossa. Europa, na Europa nós chegamos pela Itália e daí pegamos o trem. Eu e na época meu namorado, meu marido hoje, nós viajamos 2 semanas por vários países da Europa de trem. Então, ali na Europa, você usa bastante o inglês, claro, mas na Itália, por exemplo, era mais fácil falar o italiano macarrônico que nós conhecemos, né? O italiano de novela. Isso, isso. E assim, e fui usando o inglês aqui, ali e tal, mas eu acho que o mais, assim, que a exposição mesmo, claro, foi quando nós chegamos em Nova York, e daí eu tive que realmente usar, e eu fiquei, assim, muito feliz e muito realizada, porque apesar de nunca ter saído do Brasil até então vamos dizer que eu estava aprendendo inglês desde os meus 11 anos, mesmo não tendo aquela fluência, né, do dia a dia, e Aham. claro, você tem que pedir para as pessoas falarem um pouquinho mais devagar, eu realmente entendia o que eles estavam falando, né, e tinha Sim. um inglês bom, vamos dizer, né, eu conseguia me comunicar, e claro, né, outra dica legal para os alunos, quando a gente aprende uma segunda língua, não só o inglês ou qualquer outra, é da gente não ter medo de falar, não ter medo de errar, Exatamente. né, Não pode ter e medo. não, e os estrangeiros, eles ficam super felizes, a gente está tentando, então aproveita, fala, né? Uhum. Eu fico muito feliz de você trazer esse assunto dos estrangeiros quererem se comunicar e gostarem que a gente tenta, porque é uma coisa que a gente sempre conta para aluno e você sabe, né? O aluno não acredita. Fala, É não, eles vão verdade. julgar, vão achar que meu inglês é ruim. É. Mas não é assim que funciona. Não, não, de jeito nenhum, muito pelo contrário. Mas assim, isso talvez seja do ser humano, porque eu vejo aqui, eu moro na Suécia hoje, e os suecos falam muito bem o inglês, é a segunda língua do país. A gente consegue Sim, viver aqui sem falar o sueco, basicamente. sim. Mas eles, quando você conversa com eles em inglês, muitos suecos falam, o inglês não é muito bom. E isso, e a Aham. professora dentro de mim fala, né? Não, não, vamos lá, você fala muito bem inglês, você não precisa ficar preocupado ou com medo. Então, eu acabo deixando, a gente deixa eles à vontade, como eu sempre me senti à vontade em conversar com o estrangeiro, né?
É aquele. A gente fala muito na personal desse toque humano, né? Desse afetivo que é muito importante na comunicação. E Sim, isso você tem que fazer pelos outros também, de deixar eles à vontade. Tudo bem, eu também não falo inglês perfeito, eu também não sou nativo, mas a gente tá se comunicando e tá tudo ok. é. No fim das Então contas, é isso que importa. é bem isso, então foi muito legal. Essa foi a minha primeira experiência fora e eu acho que deu assim um boost assim na confiança de falar esse outro idioma e Aham. foi muito bacana. E depois, isso foi em 2000, foi no ano 2000 que nós viajamos a primeira vez. Depois, em 2001, nós fomos fazer um Uhum. curso na Inglaterra, Ah, que legal. que, se eu não me engano, um preparatório para o IELTS, porque a intenção seria Hum, fazer um MBA fora. Eu ainda estava, como estava começando a minha vida profissional e também a minha vida de casada, eu já estava casada, aham. eu não sabia ainda se eu iria investir no profissional ou na vida em família, então eu quis tentar primeiro fazer esse curso, o IELTS, o preparatório, para tentar um MBA. Mas, Uhum. na verdade, a gente acabou decidindo pela família, né, ao invés de fazer o curso. Aham. Então, mas o que foi super legal, porque na sequência, nós tivemos o primeiro filho, e na sequência já o meu marido teve uma oportunidade de emprego na Austrália. Sim, que legal. Então, nós nos mudamos para a Austrália com o meu primeiro filho, o Arthur, e eu já estava grávida do segundo Aham. na, nessa época. E daí sim, Renato. Aí pega. Na Austrália é difícil. Aí pega, aí não é só o inglês que você escuta nos vídeos, nos filmes, né? Daí nós fomos direto para o inglês australiano, que é um Aham. pouco peculiar, é um pouco diferente. Como que foi esse choque? Qual que é a impressão que você teve, assim? Chegou na Austrália, falou com o australiano a primeira vez. Qual foi a primeira coisa que passou na Eu cabeça? achei que eu não sabia inglês, né? Eu achei eu falei, não, peraí, eu não sei inglês, então se eles falam inglês aqui, que inglês que eu sei? Porque não é esse. É bem diferente do O britânico, accent né? é realmente diferente. Mas é lógico, né? É como, não sei, não vou dizer que é como aprender uma outra língua, né? Mas você adapta e você acaba se acostumando. E nós moramos muitos anos, viramos australianos Uhum. durante a nossa experiência lá. E hoje eu fico super orgulhosa quando eu vou conversar inglês e eu tenho sotaque australiano e as pessoas reconhecem. Ah, Eu acho super legal. isso é legal. A gente absorve, né, o regionalismo de onde a gente tá. Sim. Você acaba absorvendo essa linguagem junto, né? O Claro. sotaque, o vocabulário. Eles têm um vocabulário, um jeito de falar muito peculiar, né, na Austrália. Muito, muito. É muito interessante, assim, e claro, eu acredito que se eu tivesse ido morar na Inglaterra, eu teria também, ah, o accent deles teria me influenciado, ou Uhum. nos Estados Unidos, ou, né, Nova Zelândia, Até se enfim. você for morar no Nordeste, você vai pegar um sotaque do português, né? Você pega o sotaque, não Exato, é só em sim. inglês. Não, de jeito nenhum em português. Eu passei minha infância com as férias em Santa Catarina, em Florianópolis, e eles também têm um sotaque bem forte e aprendi a falar como eles. É? E depois você percebe que dentro da Austrália você tem os sotaques. Ah, é? É sim, de quem mora em Sydney, você tem em Melbourne, se você vai lá para cima, eles também falam um pouco diferente. E todo lugar, né? Uhum. Você tem um sotaque assim regional. Eu não sei absolutamente nada sobre sotaque interno da Austrália. Eu acho que o único sotaque australiano que eu conheço é aquele bem estereotipado, né? Então, esse é o nacional. Todos Aham. os australianos falam, eles falam como se estivesse fazendo perguntas, né, o tempo todo. É, eles têm aquela entonação, né, no final de subir. Exato. I'm fine, e eles vão fazendo, vão usando. Mas aí, depois, com o tempo, você consegue perceber as diferenças, Aham. né. Mas eu acho que o mais conhecido mesmo seria o sotaque ali de Sydney, New South Wales, é o mais que vem mais para fora. Mas aí depois no bush, como eles falam, né, no Aham. interior, você também daí tem os sotaques. É bem bem legal, foi uma experiência muito E bacana. na questão de vocabulário, você tem alguma história engraçada de um vocabulário que era estranho, que você nunca tinha visto antes, que você só viu na Austrália? Ah, tem vários. Na Austrália, eles encurtam a palavra. The service station is servo,
Arvo, it's afternoon. In the Arvo. Ok. Tá, tem várias expressões. Uhum. Algumas que eu já vi antes era Chalky, que é pra chocolate, né? Eles Choque, falam Chalky. sim, eles usam muito também, assim, esse diminutivo. Aham. McDonald's é um que eu sempre acho engraçado, que Mecas. é Mickey D's. Eu não sei Não, se é verdade. Mecas. Mac? Mecas? Mecas. Nossa, que legal. Or brekkie, breakfast. Brekkie. Hum. Aham. É muito legal, mas ao mesmo tempo uma coisa que é um choque cultural, né? Sim, é. É um choque cultural, mas no nosso caso, quando você tem a mente aberta, né, Aham. acaba que o choque não é um choque negativo. Se você se dispõe a viver aquela cultura nova, a entender aquele povo, as coisas ficam fáceis, interessantes e divertidas. É lógico que, por exemplo, existem situações, no caso, por exemplo, de sistema de saúde, né? Então você vai morar num lugar novo e você tem um outro sistema de saúde completamente diferente de onde você vem, e aquilo te traz uma certa insegurança, porque você está acostumado de um jeito e lá é outro, e você bate muita cabeça até entender. Aham. Então, se você fica insistindo naquele do único jeito que você conhece, você não se abre, você sofre. Esse ponto é um ponto excelente, né? Manter a mente aberta, absorver onde você Isso, tá. absorver, aceitar. E o importante, no caso de você aprender o idioma, por exemplo, você vai para os países que falam inglês ou aqui que falam sueco, o interessante e o legal de você aprender o idioma é que você entende melhor a cultura e as pessoas, porque a língua te diz muito do Uhum. jeito de como as pessoas pensam. Exatamente. Você vê o inglês, o inglês é uma língua muito educada, polite. Eles podem estar Aham. bravos, eles podem estar querendo te xingar, mas é uma língua educada, né? Então, você Aham. tem o uso do would, could, e que se a gente for traduzir literalmente do português, nós usamos muito mais Uhum. a entonação quando você quer ser educado, ou você pode me ajudar? Então, o jeito que você fala, a entonação que você usa vai te dizer se você está sendo rude ou Uhum. não. Mas no inglês, Sim. Não é tanto vocabulário. exato. E no inglês não, em vez do can you help me, que pode às vezes soar rude, né? Você usa o could you help me? Aí você está sendo educado. Então, é legal essas nuances da língua, Uhum. né? Quando você aprende o idioma. E você vai captando isso conforme você abre a mente para pensar como as pessoas do lugar onde você tá, né? Sim, sim. E a importância também de aprender, né, a língua do local, para você poder entendê-los melhor. Sim. Então, você acha que eles estão sendo É. rudes e, na verdade, é o jeito que eles falam e não é, na língua deles não é ser rude, entendeu? É. Sim, as diferenças culturais, né? A linguagem forma pensamento, forma cultura, é a base de tudo. Exatamente, exatamente. Então, E quanto tempo vocês moraram na Austrália? Porque eu sei que vocês moraram em mais sim, lugares. Austrália nós ficamos 9 anos. 9 anos. 9, Uau. 8, 9 anos, porque, então, mas interessante que na Austrália, enquanto eu estava lá, eu não, como o meu marido tinha um contrato de trabalho de expatriado, eu não podia trabalhar fora, né? Então, mas tudo bem, tinha Ah, vocês família. não eram Não, citizen, ainda não. né? Não era nacionalidade. Nos 4 primeiros anos, nós ficamos lá como expatriados. Aí no 5º ano nós recebemos o nosso visto de residente permanente e depois entramos no processo da cidadania. Mas antes, nesse começo, eu não podia trabalhar, né, de acordo com o contrato de trabalho, mas Sim. eu tinha família que estava crescendo, então eu tinha bastante trabalho, né, independente. Mas um dia, Já é um trabalho já. mas um dia eu encontrei com um brasileiro, isso em Orange, a gente morava no interior da Austrália, 300 quilômetros de Sydney, e eu Uhum. encontrei um brasileiro um dia no parque, brincando com as minhas filhas, eu encontrei com esse brasileiro, e foi bem interessante e tal, e ele era um missionário de uma igreja evangélica, e estava ali em Orange fazendo um trabalho missionário, e ele me convidou, ele disse que eles tinham um curso para imigrantes,
que a Austrália estava recebendo muitos imigrantes africanos, do Sudão principalmente. E daí a igreja oferecia cursos de inglês, porque a grande maioria não falava, né? Chega na Austrália sem falar o inglês. E daí ele me convidou para fazer parte desse projeto. Refugiados, né? Exato. Então, ele me convidou para fazer parte desse projeto. Então, ali, Renato, eu tive o prazer de poder, de novo, entrar em sala de aula e ensinar esses refugiados. E foi uma experiência maravilhosa. Eu acho que eu aprendi mais do que eles. Como sempre, nossos professores. Nossa, tenho certeza. Então, tinha o grupo dos refugiados do Sudão e tem um grupo em especial de mulheres. Veja só, elas estavam na Austrália, elas faziam as aulas e elas não eram alfabetizadas na própria língua, porque na região onde moravam, as mulheres não tinham direito ao ensino. Então, além de aprender o inglês, elas estavam aprendendo a escrever. Elas não sabiam escrever. Era a educação básica delas, né? Que você estava fazendo. Básica, exato. Mas pessoas com experiência de vida, né, Renato? Imagina, né, que passaram por guerras, que passaram por mudanças. Então, era uma discrepância, assim. Como que você está ensinando uma pessoa dessa, com tanta experiência de vida, a ler e escrever, a falar, né, o seu outro idioma também? São tipos diferentes de habilidade, né? Exatamente, exatamente. Então, e o legal, o que eu achei, e o que eles gostaram bastante dentro desse projeto, que é a igreja australiana. Então, o pessoal da igreja, o pastor, a pastora, eles acharam interessante porque quando eu comecei a participar das aulas e a ensinar, eu dei era uma outra metodologia, porque eu vinha como inglês como uma segunda língua. Era assim que eu sabia ensinar. Você está ensinando, né, os alunos que já falam uma primeira língua a aprender a falar inglês. E para eles, não, eles usavam um método que eles usam com as crianças quando estão aprendendo a ser alfabetizado. Então, foi bem, para mim, como, né, professora de línguas e tal, eu achei muito interessante, porque aquele tipo de aprendizado, de ensino, eu não conhecia, porque eu aprendi o inglês como uma segunda língua já. Então, Você já foi tinha bem uma base, né? o que, assim, a gente pôde usar as duas metodologias, o que muitas vezes eu falei, não, mas eles já têm eles já sabem o que é um cavalo, você não precisa ensinar, ou enfim, eles estavam ensinando muita fonética, como você faz o som, mas eles já falam, então você tem jeitos diferentes de ensinar. Sim. Então foi bem interessante, foi uma experiência muito bacana, e não só para os refugiados sudaneses, mas também tinham chineses, tinham tailandeses, tinha pessoas de várias outras culturas ali nesse projeto aprendendo. Não era necessariamente gente que frequentava a igreja, mas que ia lá para aprender o inglês, porque a importância do inglês ali é para eles poderem se inserir na sociedade. Eles precisam falar. E cada cultura diferente, cada referência linguística e cultural diferente desses vários lugares que eles vinham, afetava muito como você deveria fazer o ensino, né? Exatamente. Exatamente, era uma troca, né? Era uma troca. E com paciência, e deixando eles se expressarem, e a gente descobrindo como é que era. Então, e não só a falar o inglês, mas para eles poderem, por exemplo, no caso dos rapazes ali, também para aplicar para emprego, né? Como se portar numa entrevista e falar o inglês já básico que eles já tinham, como é que eles iam se comunicar e se sentir, para eles se sentirem bem e se sentirem parte da sociedade mesmo, né? É uma integração, né? Além de uma aula de língua, é uma aula de integração cultural que você tinha que dar. Sim, sim. E de aceitação, né? De você de empatia, de você entender da situação de cada um, né? E você se colocar no lugar deles. Eu também sou uma imigrante. Sim, exatamente. Esse é um ponto importante. Você também estava nesse mesmo barco, entrando numa sociedade, se integrando, né? Você estava ali mais tempo que eles, mas essa era a única diferença, tempo, né? Sim, sim. A integração cultural é a mesma coisa.
E é foi muito muito legal. interessante, tipo, a referência linguística, como eu falei antes, de um chinês e a referência linguística de um sudanês. São línguas completamente diferentes. Sim. E Eles, as duas são ali eles completamente falavam diferentes do árabe. inglês. Uhum. Falavam árabe. Uhum. É, E com essa diferença, assim, adaptar o modo de pensar deles com o modo de pensar do inglês deve ser muito difícil, né? sim. É bem difícil. Eu acho que é todo um conjunto, né, Renato? Aham. De aprendizado, não é só a língua, mas também é cultural, as referências que você tem de vida, né? Tudo isso Aham. influencia. E na questão da sua experiência depois disso, você foi professora lá por quanto tempo? E Então, você nesse acabaram projeto eu morando em outros fiquei. lugares, né? Nesse projeto ali na igreja foram 2 anos. E daí, quando meu marido teve outra oportunidade de emprego agora na Itália, então por isso que nós saímos da Austrália, viemos para a Itália, inicialmente por 4 anos, que era o contrato com a empresa, e então foi ali que eu acabei saindo desse projeto, vim para a Itália, e só que na Itália eram para ficar 4 anos e voltar para a Austrália, só que eles fecharam a fábrica da Austrália. Aham. Então, eles acabaram oferecendo no retorno uma vaga para ele na Suécia. Então, nós ficamos 3 anos na É legal. Itália, aprendendo um outro idioma. E, e na Itália, claro, para mim, que sou interessada, né, e gosto muito de línguas em geral, eu achei mais fácil por causa do português e do latim, enfim. A mesma base, né? Exato, exato. Então, assim, você entende bem o italiano e tal. Falar é um pouco é outra coisa, você fala, mas você entende primeiro melhor do que você fala, e depois com a prática você acaba falando mais. Mas foram 3 anos lá e depois, agora, nós moramos na Suécia, faz 5 anos que nós estamos aqui. E na Suécia, daí, que é uma língua completamente diferente para nós, né, que falamos português. Ah, sim, é uma língua bem diferente. Eu acho que um pouco de falar o inglês, você tem um pouco daí uma base melhor para o sueco, né? Principalmente estruturalmente, na gramática. Porque, É mais parecido, aham. porque para mim foi um pouco confuso. Na Itália, olha que interessante, como eu saí da Austrália para a Itália, e lógico, eu já estava falando, pensando, sonhando inglês, eu tinha que parar e falar, não, mas se eu pensar em português é mais fácil de aprender italiano, porque É, gramaticalmente é a mesma estrutura, são só palavras italianas numa estrutura do português, né? é muito engraçado isso, como a nossa É, cabeça acostuma com uma língua rápido e a gente começa a pensar naquela língua, assim. Como eu dou aula de inglês todo dia, eu tô em contato com essa língua direto, né? Isso é algo que influencia o jeito que eu penso. sim, exato. E até para aprender o outro idioma faz diferença. Então eu tive que parar para pensar em português, parar com o inglês para poder aprender bem o italiano. E daí, sair da Itália para vir para a Suécia, eu tive que voltar a pensar em inglês para aprender melhor o sueco, porque a estrutura gramatical é mais parecida com a do inglês. Então, é interessante. O sueco eu entendo muito bem, e é interessante, como eu te disse antes, que o sueco, o inglês é praticamente a segunda língua, eles estão. A grande maioria da população entende o inglês. O que acontece em muitas situações? Eles falam em sueco comigo, eu respondo em inglês. É mais rápido, é mais fluente. E para eles tudo bem. E para eles tudo bem, e daí os que se sentem confortáveis, eles mudam na hora para o inglês e a conversa vai. Ou os outros eu falo, não, pode continuar falando sueco, eu respondo em inglês, porque eles entendem o inglês, mas às vezes eles não querem falar o inglês, ou não é que não querer, mas você quer mais rápido mesmo, eles falarem sueco e eu falar inglês, né? Que eu sinto a mesma coisa, se eu for falar em sueco, Interessante. vai demorar um pouco mais, Sim, é muito né? interessante essa troca, porque como você falou antes, né, é a segunda língua deles, eles aprendem na escola. Eu tive meu primeiro contato com o inglês na Suécia, né, foi ali que eu comecei a aprender mesmo, porque tinha Aham, que ir pra escola, tinha que aprender. E enquanto eu aprendia o inglês, eu tinha que aprender sueco junto, e era muito sim, difícil. meus Eu filhos, já não falo uma, eu tenho que aprender exatamente. outra.
Seus exatamente. filhos tiveram Mas essa mesma experiência. com o sueco, sim, mas você vê, essa tática eu uso dentro de casa. Nós temos 5 filhos, são o mais velho nasceu no Brasil, depois 3 nasceram na Austrália, tem um menino e gêmeas, e o pequeno nasceu na Itália, o quinto filho. Então, o italiano eles aprenderam, eles foram para a escola bilíngue, então era italiano e Que inglês. legal. Eles aprenderam italiano e, claro, lá era bem confuso, porque eu e meu marido falamos português em casa, mas inglês com as Sim. crianças. E às vezes nós falamos em português, eles respondem em inglês, e para mim, é lógico, cada família, cada pessoa tem um jeito, né? Mas para mim o importante Aham. sempre, em primeiro lugar, é a comunicação. A gente tem que se entender. E não importa a língua que você está usando. Eu nunca Maravilhoso isso. forcei eles a falarem português, porque eu acho que eles são expostos e quando nós vamos passar férias no Brasil, eles acabam falando português de um jeito ou de outro Aham. com a família. Então eu não Eu tenho que falo mistura de forçar. português e inglês com eles. Exato. Então você sabe, eu acho Uhum. assim, você não eu nunca forcei, eu conheço famílias, eu acho super legal, porque no final as crianças são fluentes e falam português perfeito. Os meus não falam português perfeito, mas eles se comunicam. E eu entendo Uhum. que se eles um dia precisarem falar um português perfeito, é só uma questão de tempo e dedicação, e vai acontecer, É. O né. perfeito é relativo, né? Aquilo que você É, falou diz tudo. A comunicação é o importante, né? Ninguém é. fala perfeito. O importante é que você Não. entenda, seja entendido. Seja você falando em inglês com o sueco e ele respondendo em sueco, ou você falando em inglês com seus filhos e em português com seu marido. O importante é que as pessoas se entendam, né? A linguagem é só a ferramenta. E cada O vez mais esse propósito mundo por trás é a global comunicação. em cada vez mais esse mundo global em que vivemos, né, se percebe isso. Aham. Então, Muito, você muito, pode muito mesmo. ter a língua erudita em algumas situações, mas eu acho que para o dia a dia, né, Uhum. a comunicação é o mais importante. E uma coisa que eu sempre disse para os meus filhos, eu falei: "Não importa a língua com quem você está falando, ser educado, você agradecer, você pedir por favor, não importa a Uhum. língua que você usa, a pessoa sempre vai entender que é isso que você está dizendo. Principalmente para gente que É, viaja bastante em outros países que falam outras línguas que a gente não, né, não conhece. é. E é interessante isso também, porque você ser educado é uma coisa de certa forma universal, mas não no sentido da maneira como você é educado, porque para culturas diferentes os maneirismos de ser educado são diferentes, Então, mas no fundo a coisa que é comum é você respeitar o outro. Se você exato. respeita o outro e demonstra o respeito, você está sendo educado. E isso é muito valioso essa lição. Exatamente isso. Você vê na China, né, você morou na Aham, China, você entende bem 2 anos isso, lá. né. Exato, Uhum. coisas que os chineses fazem, que na nossa cultura seria mal educado. Eles cospem no chão. Exato, Normal. exato. Ou até nem tanto, né, que chegar nesse ponto, mas comer fazendo barulho, que para na nossa cultura você não faz barulho É. quando come, quando mastiga, para eles significa que a comida é saborosa, que você Isso, está é um ótimo gostando. sinal você fazer barulho. Aham. Uhum. Então, eu acho que no final das contas, a gente acaba não você não pode, assim, se chocar. Você tem que deixar as coisas É, acontecerem. pelo menos procurar entender, né. É, Pelo menos procurar exato, entender da onde vem aquilo. Uhum. E exato. respeitar. É Então, bem pra gente assim. concluindo aqui, a gente teve uma conversa muito legal. Adorei a experiência que você trouxe, que você compartilhou com a gente aqui. É Obrigada. uma família internacional que vocês têm, né. É verdade. Eu não consigo nem imaginar como os seus filhos pensam, porque cada um vai pensar de um jeito diferente por causa da referência linguística e por causa das experiências. O seu mais novo que nasceu na Itália, comparado com o seu mais velho que nasceu no Brasil e morou em 3 países diferentes já. É uma coisa tão legal você ver, eu acho que deve ser muito legal, assim, eu tenho essa impressão. Deve ser muito legal você ver esse compartilhamento de experiências e de modos de pensar e de línguas dentro da sua própria casa, né. É interessante, é muito interessante. Eu só espero que
que eles sejam felizes, né? Esse é o Aham. moto. E que isso traga coisas boas na vida deles, essa abertura, né? De não Uhum. ter preconceito, de não ver as coisas, não ser contra o que é diferente, né? E Essa é a maior serem mais lição. aceitar as pessoas como são, falando a língua que falam, tendo a cultura que tem, né? Uhum. É O verdade. respeito e a mente aberta são as duas lições que você É. trouxe pra gente hoje. E é ótimo. Eu tenho uma última pergunta pra você. Você Tá. pensa em voltar pra sala de aula? Olha, eu nunca fecho essa oportunidade, essa possibilidade. Claro, sem dúvida, sem dúvida. Eu tenho certeza que se aparecer uma oportunidade e não só ensinar línguas, né, Renato, mas como a gente no nosso início da conversa, essa essa coisa interior, né, que a gente tem dentro quando somos professores. É, Fazer treinamento dentro da empresa, volta e meia, tem gente que precisa, aprender alguma coisa ou outra que eu já sei, eu tô ali ensinando e disposta a ensinar, né, eu acho muito legal isso. isso. Então, e se numa sala de aula convencional ou não, eu vou estar sempre aberta para o ensino, sem dúvida. A paixão pelo ensino não deixa a gente, né? Não, não mesmo. Isso aí. Então, muito obrigado pela sua presença aqui hoje. Foi muito legal a nossa conversa. Agradeço muito. E Ah, obrigada a você pela oportunidade, foi a minha primeira participação, assim, eu gostei muito. que legal. Fico muito feliz. E para vocês que estão escutando, se vocês tiverem perguntas, se vocês tiverem comentários, entrem em contato com a gente. O e-mail vai estar aí na descrição do podcast. Ou se você estiver escutando pelo YouTube, você pode deixar um comentário, mandar uma mensagem. Nós estamos aqui sempre abertos, né, a escutar vocês aqui na Personal. Muito obrigado mais uma De vez nada. e até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.